E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia a respeito de função polinomial do segundo grau. Um assunto super importante que tem grande incidência em vestibulares e no Enem. Espero que você goste. Se você gostar, por favor, faz aquele procedimento padrão. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer esse canal crescer para mais e mais pessoas terem acesso a conteúdos envolvendo matemática. Um grande abraço a todos e bora para a aula, vamos lá. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito de gráficos de função do segundo grau, ok? Vamos lá então. Em se tratando de gráficos, o que a gente pode abordar? O gráfico de uma função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, ou seja, uma função polinomial do segundo grau, é uma parábola e esse eixo de simetria da parábola é paralelo ao eixo das ordenadas. Então, toda função polinomial do segundo grau vai ter como gráfico cartesiano uma parábola. E essa parábola, o eixo de simetria dela vai ser um eixo vertical, ou seja, paralelo ao eixo das ordenadas. Ok? Bom, a gente pode dividir isso aí em dois casos. O primeiro caso é quando a gente tem esse coeficiente aqui, ó, o A, também conhecido como coeficiente dominante da função do segundo grau. Se esse A for maior do que zero, se ele for positivo, a nossa parábola ela vai ter a concavidade voltada para cima, ok? E aí, olha só o gráfico, como é que ficaria. Então, ó, função polinomial do segundo grau, A é maior que zero, a gente tem uma parábola com a concavidade voltada para cima. E aí a gente pode destacar algumas coisas, ó. Olha o eixo de simetria dessa parábola, tá vendo? Esse eixo de simetria ele é paralelo ao eixo y. O eixo de simetria de uma parábola sempre vai passar por esse ponto super importante aqui, ó, que a gente chama de vértice da parábola. E a parábola ela sempre vai interceptar o eixo y no C. Esse C aqui, pessoal, ele é chamado de termo independente. Independente. Ok? Então, dois coeficientes da parábola são importantes a gente lembrar. O A, que é o chamado coeficiente dominante, o que ele vai ter de importante? Ele vai dar justamente a concavidade que a parábola vai ter. A gente viu que se o A for positivo, a concavidade é para cima. E esse termo C aqui, ó, que é conhecido como termo independente. O que ele vai indicar para a gente? Onde a parábola intercepta o eixo Y. Beleza? Bom, se a gente tem um A negativo, aí a gente tem uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E aí ficaria nesse formato. Tá vendo? Ó, aqui é o nosso eixo de simetria da parábola. Esse eixo de simetria obrigatoriamente passa por esse ponto aqui, importantíssimo da parábola, que é o vértice da parábola, e a parábola intercepta o eixo y lá no termo independente. Ok? Beleza. Bom, vamos analisar agora especificamente o vértice da parábola. Bom, as coordenadas do vértice, nós vamos chamar de x do vértice e y do vértice. Existem fórmulas específicas para a gente achar o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é dado por menos b sobre a. Então, se a gente tem uma função do segundo grau dada por ax ao quadrado mais bx mais c, o x do vértice ele é dado por menos b sobre 2a. E o y do vértice, a gente consegue demonstrar, né, todas essas duas coisas que são demonstráveis, que o y do vértice vale menos delta sobre 4a. Ok? Bom, então vamos observar a figura agora. Ó. Essa parábola aqui, a gente já sabe que o A é positivo, tá vendo? Essa parábola tem uma concavidade voltada para cima. Aqui está o vértice. Ó. Perceba que aqui a gente tem o x do vértice e o y do vértice. Ó. Tá vendo? Eixo de simetria e tudo mais. Como é que a gente pode fazer agora o estudo do sinal de uma função polinomial do segundo grau? Bom, dada a função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, o que a gente pode ter? Analisando o primeiro caso, quando o a for positivo. Bom, quando o a for positivo, a gente tem três posições possíveis para uma parábola em relação ao eixo x. Ó. Bom, se o delta for positivo, a gente sabe que essa função polinomial ela tem duas raízes reais e diferentes.
E essas raízes são exatamente as abscissas dos pontos de interseção da parábola com o eixo x. Então aqui é uma raiz, x1, aqui é uma outra raiz, x2. Quando o delta é igual a zero, a gente tem duas raízes reais e iguais. Então, bem aqui, ó, onde a parábola encosta no eixo x, a gente vai ter as nossas duas raízes, ó, o x1 igual ao x2. Quando o delta é menor do que zero, a gente não tem raiz real, a gente tem raízes imaginárias. Então, o gráfico não intercepta o eixo x. Agora, só voltando um pouquinho aqui, ó, o que significa estudar o sinal de uma função? Estudar o sinal de uma função é a gente verificar onde essa função é positiva, onde essa função é negativa e onde essa função é zero. Lembrando que uma função é zero exatamente aonde? Nas raízes, né? Então, onde a gente tem raízes, lá a função é zero. Onde é que a função é positiva? Lembrando que esse termo função, a gente está falando do y, né? Então, estudar o sinal de uma função é estudar o sinal do y dessa função. Analisando aqui em relação ao eixo x, quando o gráfico está acima do eixo x, a gente tem y's positivos. Então, por exemplo, olhando esse primeiro caso aqui, ó, tá vendo? À esquerda da raiz, todo ponto que eu pegar aqui, ó, no gráfico, a gente vai ter y positivo. Então, nessa região aqui do gráfico, a gente tem uma função positiva. Entre as raízes aqui, ó, todo pontinho que eu pegar aqui, ó, entre as raízes, o y será negativo. Então, nessa região aqui, ó, entre as raízes, a nossa função é negativa. E à direita dessa raiz aqui, ó, todo ponto que eu pego aqui, ó, o y desses pontos serão positivos. Então, aqui a função é positiva. Então, o estudo do sinal da função do segundo grau nessa situação aqui seria o seguinte: quando a gente tem um x menor do que x1 ou um x maior do que x2, a nossa função é positiva. Nessa segunda situação aqui, ó, como é que ficaria o sinal da função? Bom, quando eu pego um ponto à direita das raízes aqui, ó, todos os y serão positivos. Então, à direita das duas raízes, a função é positiva. Quando eu pego um ponto à esquerda das duas raízes, os y também são positivos. Então, à esquerda da raiz, a gente tem y positivos. Então, o estudo do sinal nessa situação aqui seria à direita das raízes positivo, à esquerda das raízes positivo e, obviamente, nas raízes a função dá zero. Ok? E nesse terceiro caso aqui, ó, super simples, perceba que qualquer ponto que eu pego dessa parábola aqui, ó, o y vai ser sempre positivo, ou seja, qual seria o estudo do sinal nessa situação? Bom, essa função aqui ela é sempre positiva. Beleza? Bom, segundo caso é quando a gente tem o a menor que zero. E a gente já sabe que quando o a é menor que zero, a nossa parábola tem a concavidade voltada para baixo. E aí a ideia é a mesma. Em cima do eixo x aqui, ó, a gente tem as duas raízes, ó, x1 e x2. Aqui, nessa situação, a gente tem x1 igual a x2. E nessa situação, a gente não tem raízes reais. Então, recapitulando, delta maior que zero, duas raízes diferentes. x1 diferente de x2, a parábola intercepta o eixo x em 2 pontos. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. Aqui a parábola encosta no eixo x. Delta menor que zero, não temos raízes reais. Então a parábola não intercepta e nem encosta no eixo x. Ok? Nessa situação aqui, ó, todo ponto que eu pego à esquerda do x1, os y são negativos. Então aqui a função é negativa. Todo ponto que eu pego entre x1 e x2, aqui os y são todos positivos. Então aqui a função é positiva. Todo ponto que eu pego à direita do x2, a nossa função será negativa. Tá vendo? Todos os y serão negativos. Então está aqui o estudo do sinal nessa situação. Nesse segundo caso, quando a gente pega um ponto à direita das raízes, a função é negativa. À esquerda das raízes, a função também é negativa, ó, seguindo os mesmos critérios anteriores. E aqui, ó, nesse caso aqui, ó, nesse terceiro caso, quando o delta é negativo, todo ponto que eu pegar aqui, ó, o y vai ser negativo. Então, essa função ela é sempre negativa. Então, uma função polinomial do segundo grau, ela pode ter partes positivas, partes negativas. Ela pode ter situações em que ela é sempre positiva, situação em que ela é sempre negativa. Então, vai depender dessas duas constantes, né? Do a e do delta. A gente tem que analisar sempre essas duas situações, ok?
Beleza. Vamos fazer aqui 2 exercícios. Primeiro exercício. O gráfico da função y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c é a parábola da figura seguir. Está aqui. Ele quer saber quais são os valores do a, do b e do c. Perfeitamente. Vamos resolver. Bom, tá vendo que essa parábola aqui, ela intercepta o eixo x no 0 e no 6? O que significa isso? Significa dizer que as raízes dessa função do segundo grau aqui, ó, uma das raízes vai ser 0 e a outra raiz vai ser o 6. Ó. Tudo bem? Então, dessa função do segundo grau, eu acabei de descobrir quais são as raízes. Portanto, a melhor maneira da gente expressar essa função do segundo grau, a princípio, é por meio da forma fatorada, né? Que é a que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Então, ficaria assim, ó, y igual a que multiplica x menos 0 vezes x menos 6. Beleza. Para a gente determinar essa função do segundo grau, basta a gente descobrir o valor do a. Para isso, a gente tem esse ponto aqui, ó, que inclusive é o vértice, né? Quais são as coordenadas desse vértice? Bom, a gente tem que o x vale 3 e o y do vértice vale 9. Como esse ponto aqui, ó, ele pertence a essa função, ó, o ponto v de coordenadas 3, 9, ele pertence a y igual a x menos 6, aqui é 0, eu já tirei ele aqui. Ó. O que a gente pode fazer com esse ponto aqui? A gente pode substituir na expressão da função. Então, ó, o y vale 9, substituir ele aqui. A vezes o x vale 3, coloca 3 aqui. O x vale 3, coloca 3 aqui, vai ficar 3 menos 6, menos 3. Portanto, a gente vai ter que 9 é igual a menos 9a. Daqui a gente tira que o a vai valer menos 1. Perfeito, né, pessoal? Porque como a parábola tem a concavidade voltada para baixo, a gente achou um a negativo. Então está tudo perfeito. O que a gente vai fazer aqui agora é pegar o a e substituir na expressão, né, para a gente poder achar a expressão completa. E aí vai ficar assim, ó, y igual a, substitui lá, menos 1 vezes, pode ser tanto aqui quanto aqui, né? Então, menos 1 vezes o x vezes x menos 6. E aí vai ficar ó, distributiva, menos x, menos x ao quadrado, menos x vezes menos 6, mais 6x. Perceba que aqui não apareceu o termo independente, é porque é 0. Então, quem são os coeficientes? O a é menos 1, o b é 6 e o c é 0. Ok? Cadê? O a menos 1, o b é 6 e o c é 0. Letra D de dado. Bom, pessoal, então vamos resolver mais um. Seja m o conjunto dos números naturais n, tais que 2n ao quadrado menos 75n mais 700 é menor ou igual a 0. Assim, sendo, é correto afirmar que... Ok. Vamos resolver, né? A gente precisa resolver essa condição aqui, para depois a gente poder verificar qual dessas alternativas está falando uma coisa que é verdade. Então, vamos reescrever isso aqui, ó. 2n ao quadrado menos 75n mais 700, isso tem que ser menor ou igual a 0. Bom, isso daqui, pessoal, que está escrito aqui, é o que a gente chama de inequação. Isso é uma inequação do segundo grau. Agora, como que a gente resolve uma inequação do segundo grau? Para a gente resolver uma inequação do segundo grau, a primeira coisa que a gente faz é pegar essa expressão aqui, ó, e igualar essa expressão a 0. Vamos ver onde essa expressão, primeiro, ela dá 0, para a gente depois ver onde essa expressão ela é menor ou igual a 0, fazendo o estudo do sinal. Então, a primeira coisa, vamos ver onde ela dá 0. Então, vamos lá. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o nosso delta vai ficar menos 75 ao quadrado, 5.625, menos 8 vezes 700, 5.600. É lógico, então, que esse nosso delta vai dar 25. Então, fórmula de Bhaskara. Quem será o n? Menos b, menos 75 dá mais 75, mais ou menos raiz de delta, mais ou menos 5, dividido por 2a.
2 vezes 2, 4. Aqui a gente vai ter dois valores para o n. 75 mais 5, 80 dividido por 4 dá 20. N duas linhas. 75 menos 5 dá 70. 70 dividido por 4 dá 17,5. Ok? Então agora a gente vai fazer o estudo do sinal. Então a gente vai fazer aqui o eixo N. E aí fazer o estudo do sinal dessa expressãozinha aqui é o seguinte. Essa expressãozinha aqui é uma expressão do segundo grau. Então se a gente chamasse, por exemplo, essa expressão aqui de f de n, como é que seria o gráfico de f de n? Seria uma parábola com a concavidade voltada para cima, por conta desse 2 aqui ser positivo, né? E que tem essas duas raízes. Então o gráfico seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Concavidade para cima, uma das raízes é 17,5, a outra raiz é 20. Como a gente quer saber onde essa função é menor ou igual a zero, onde essa expressão é zero, me serve. Então a gente vai acrescentar as raízes na solução. Para a gente fazer isso, a gente coloca uma bolinha fechada em cada uma das raízes, para a gente indicar que as raízes vão entrar na solução. E aí agora a gente faz o estudo do sinal. Onde esse gráfico estiver acima do eixo n, a função é positiva. Então ela é positiva nessa região e nessa região. Onde esse gráfico estiver abaixo do eixo n, a função é negativa. E aí a gente está querendo saber onde ela é o quê? Menor ou igual a zero. Ou seja, eu quero saber onde essa função ela é negativa ou zero. Onde ela é zero? Em cima das raízes. Onde ela é negativa? Abaixo do eixo n. Então a nossa função, a solução aqui dessa inequação, vai ser todo o número que está entre 17,5 e 20. Agora, quais são os números naturais? Porque só interessa para a gente os naturais. Então, se você considerar todos os naturais que vão de 17,5 até 20, que naturais seriam esses? Que fazem parte do conjunto M, que ele explicitou aqui no enunciado. Bom, é o 18, é o 19 e é o 20. Tranquilo? Então, o que a gente vai gabaritar aqui, ó? Apenas um dos elementos de M é múltiplo de 4? Sim, o 20, ó. O 20 é múltiplo de 4. Só ele que é múltiplo de 4. Valeu, galera. Um abraço a todos.